Oi, gente! Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro, e a gente está no ar com o hashtag BandRio, nosso giro diário de notícias para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. E o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, que está correndo na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, agora está ganhando novos capítulos. Clara Neri. Natasha, a Procuradoria-Geral denunciou pela segunda vez o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e outras 11 pessoas. Entre elas, a primeira-dama Helena Witzel, o pastor Everaldo Pereira, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão e também o ex-prefeito de Volta Redonda Gotardo Neto. Dessa vez, Witzel é apontado de ser o líder de uma grande organização criminosa que cometia desvios de recursos públicos. O MP pede, além da condenação penal dele, que ele também seja afastado definitivamente do governo do estado do Rio e que todos os denunciados paguem uma indenização de pelo menos R$100 mil. Witzel está afastado desde o mês passado por conta de uma outra investigação que apura desvios na área da saúde. E agora o processo de impeachment dele, que corre na Assembleia Legislativa do Rio, vai dar prosseguimento, porque ontem a comissão de impeachment contra Witzel decidiu por dar prosseguimento a essa investigação e a essa decisão, e aí vai ser votado pela comissão nesta quinta-feira o texto e vai na semana que vem para plenário para votação. A gente lembra também que o atual governador em exercício, Cláudio Castro, apesar de ter informado que não iria fazer mudanças, decidiu mudar o comando da Polícia Civil e também de outras 3 pastas. O delegado Alan Turnovski, que já foi chefe em 2010 e 2011, é o novo secretário de Polícia Civil, Natasha. E os bombeiros aqui do Rio de Janeiro estão tendo muito trabalho há 10 dias. Eles combatem diferentes focos de incêndios em cidades do interior. A Júlia Calembá traz os detalhes. A corporação atua no combate às chamas nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, com auxílio de 2 aeronaves. O local com maior risco hoje é Nova Friburgo, porque a vegetação está muito próxima de casas e aí os agentes estão focados no combate às chamas que podem atingir essas casas ali no local. O Rio está passando por um período de estiagem que começa em maio e vai até novembro e por isso essa vegetação está muito seca. Eu conversei hoje cedo com o comandante do Corpo de Bombeiros da área da região serrana. Ele disse que 95% dos focos de incêndio são causados pela ação humana, principalmente devido a balões, e ainda que esses grandes incêndios prejudicam muito a fauna e flora no local. Em Arairas, um bairro de Petrópolis, a explosão de um transformador causou um incêndio muito próximo também a casas na região. Os agentes conseguiram combater o incêndio com o auxílio de helicópteros. Imagina só você tentar sair ou entrar de casa e não conseguir fazer isso. Pois é, isso aconteceu com uma idosa que mora na região serrana aqui do Rio de Janeiro por conta de uma obra da prefeitura. Agatha Meirelles, conta pra gente melhor essa história. Sheila Rocha Santos, de 75 anos, mora às margens de uma via da cidade de Cantagalo e durante uma obra de pavimentação feita pela prefeitura, a escada que liga a casa dela até a rua foi retirada pela metade. Com isso, não há acesso para a saída da casa. Pelas imagens, a gente consegue inclusive observar uma escada num muro de barro fazendo essa ligação entre a casa e a rua. Depois disso, amigos da idosa fizeram um apelo nas redes sociais para que a prefeitura colocasse de volta a escada, reconstruísse e a Sheila consiga, enfim, sair de casa. Moradores do Complexo do Alemão começaram a ser testados contra o coronavírus. E os primeiros resultados estão chamando muita atenção. A Nicole Tim traz os detalhes. Natasha, os resultados só do primeiro dia apontaram que quase metade das pessoas testadas já teve ou está com Covid-19. Os números já chamam atenção. Isso porque o resultado aqui do Complexo do Alemão é o mais alto registrado pelo projeto, que está funcionando desde abril. No primeiro dia, 137 pessoas foram testadas. 46 delas já tiveram Covid-19 e outras 14 estavam contaminadas ou tiveram uma contaminação recente. Agora, por aqui, os testes continuam, porque ao todo devem ser feitos 5.000 testes na região nos próximos dias. A testagem é uma parceria entre o jornal Voz das Comunidades, a Cruz Vermelha e o aplicativo Dados do Bem.
Supervia e metrô divulgaram hoje o balanço referente aos últimos 6 meses, desde lá do início da pandemia. E a situação não é muito boa não é mesmo, Andresa Buzani? Pois é, Natasha, de acordo com esses balanços, Metrorio e Supervia perderam juntos, durante esses 6 últimos meses desde o início da pandemia, mais de 145 milhões de passageiros. O Metrorio registrou uma queda de 98 milhões de clientes, o que representa um prejuízo financeiro de 400 milhões de reais. Já para a Supervia, o valor fica próximo aos 204 milhões de reais, com menos cerca de 47 milhões de passageiros. Atualmente, a Supervia transporta metade da quantidade que levava antes da pandemia. No metrô, a redução é de 60%. Em julho, as duas empresas anunciaram a possibilidade de interromper as operações por causa da crise financeira. O projeto de lei que prevê o repasse de 4 bilhões de reais da União para municípios e estados brasileiros na questão da mobilidade urbana foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda aguarda análise do Senado. A AGETRANSP, Agência Reguladora de Transportes, disse que pelo contrato que está em vigor, as empresas têm obrigação de dar continuidade às atividades. A Secretaria de Estado de Transporte disse que aguarda a ajuda desse projeto e que, paralelamente a isso, estuda como vai dividir a verba entre cada modo de transporte. E falando em pandemia, a situação está muito ruim para municípios que dependem diretamente do turismo. A Juliana Neves fala agora para a gente de Paraty, na Costa Verde Fluminense, que não sabe nem mesmo se a festa literária tão famosa da região vai acontecer. Natasha, Paraty, na Costa Verde, é muito dependente do turismo, tem uma economia que gira em torno do setor. Nos últimos meses, com a pandemia, 70% da economia da cidade foi comprometida. Isso também acontece muito por causa da falta de eventos que já são tradicionais, como a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que acontece todos os anos e injeta aproximadamente 50 milhões de reais na economia do município. A Flip deveria ter acontecido em julho, foi adiada para novembro, mas segue cercada de incertezas. Em agosto, a curadora Fernanda Diamante se demitiu. E como ainda não há uma solução efetiva para a pandemia, não se sabe se o evento vai acontecer. E se acontecer, não deve ser em sua forma tradicional. A Associação Casa Azul, que organiza a Flip, está estudando a possibilidade de fazer o evento este ano de forma virtual, com os autores convidados participando pela internet. Mas isso ainda tudo está sendo analisado e ainda é motivo de várias incertezas para os empresários do setor na cidade, Natasha. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje. Mas você sabe, tem muita informação no nosso Twitter. E claro, todos os detalhes dessas reportagens você assiste no Jornal do Rio, 10 para as 7 da noite, com transmissão ao vivo também aqui pelo YouTube. Tchau, gente, até amanhã!